Fala, querido, beleza? Como que você tá? Tudo certo? Eu tava de jaqueta igual você até agora há pouco, assim, passando um frio Ah, até ficar agora há assim. pouco. Cara, legal. Vamos nessa. A ideia é que nós estamos fazendo várias lives com vários convidados sobre meditação, respiração, todos os assuntos que a gente ensina, né? E algumas lives a gente faz mais surpresa, sem avisar ninguém, horários aleatórios, para a gente também não ficar massacrando a galera com um monte de propaganda, um monte de coisa. Sim, E obrigado por ter aceitado aí o nosso bate-papo, do de meio-dia até nada. meio-dia e 30, mais ou menos. Depois você manda o boleto. Teve um domingo que você me fez acordar às 6 e pouco da manhã, né? A live era às 7 no domingo. Então, No dom- meio-dia de uma quinta-feira, tá tranquilo. Vai ser mais barato. Você sabe que, cara, aquele projeto foi muito legal. Nós fizemos 100 lives ininterruptas às 7 da manhã, com alguns convidados nos domingos. E você foi um dos felizardos. 7 da manhã, domingão, para falar sobre meditação, tomando café, né? Porque aquele horário da manhã era só. Mas foi bom. Foi bom. Rick, cara, vamos nessa. Obrigado pelo convite. Para quem não sabe, nós somos proprietários de escolas que trabalham com meditação e somos escolas próximas, escolas vizinhas, na mesma cidade, quase no mesmo bairro, até bem próximo. E eu conheço o Rick já há muitos anos, para quem está entrando aí, né? E queria que você falasse um pouco sobre, rapidamente, a sua história, o seu contato com essa ideia de meditação há quantos anos você ensina isso, e assim as pessoas que estão entrando começam a te conhecer um pouquinho. Quem está entrando agora na live, que vai ser sobre meditação, sobre autoconhecimento e também um bate-papo sobre como se aprimorar, já clica no aviãozinho, avisa para os seus amigos e o tempo todo fica apertando o botãozinho do coraçãozinho, assim, ó, porque daí o Instagram entrega para mais pessoas e assim a gente deixa o Rick, nosso convidado aí, cheio de coraçõezinhos. Então vamos lá, Ricão, com você. Valeu. Vendo aqui o pessoal entrando, Otávio, grande Otávio, Ana Coren, o Rafa de São Bernardo, também amigo nosso do surf. Bom, o Malakini comentou que nos conhecemos há muito tempo, a gente se conhece desde a adolescência, temos amigos em comum, frequentamos a mesma praia, né, nesse período da vida, e temos em comum também a paixão pelo esporte e, de certa forma, o que compõe nosso estilo de vida também, gostando de surfar, viajar e conhecer lugares novos para desbravar esse mundão com a ótica do surf. Bom, você usou o termo autoconhecimento e eu lembro muito bem, na primeira vez que eu ouvi esse termo, ou pelo menos que eu tenho consciência de ter ouvido o termo autoconhecimento, foi em casa, através da minha mãe, Uau! que praticava técnicas de autoconhecimento e na época do vestibular me estimulou a buscar meditação, técnicas respiratórias, para naquela época melhorar a concentração, me preparar para a tensão pré-vestibular. Naquele momento eu aprendi algumas técnicas de forma isolada, mas não comecei a praticar regularmente e efetivamente naquele ano. Um tempo depois, eu resolvi, daí sim, me inscrever em uma escola especializada e lá se vão 20 anos. Nesse ano, na verdade, vou completar 21 anos de prática e no final de 2021 eu vou completar 20 anos como instrutor do The Rose Method. Então tem aí de certa, por um ponto de vista, 20 anos é bastante tempo, 20, 21 anos. Em alguns aspectos já deu para avançar, em outros estou no meio da caminhada e em objetivos de muito longo prazo estou engatinhando ainda e aprendendo. Então, um pouquinho da minha jornada, desde 2004 eu dirijo a minha escola aqui do Centro Cívico, The Rose Centro Cívico, e sou muito feliz com esse projeto, em ter uma equipe de trabalho, em ter alunos antigos, ter alunos novos, preparar novos instrutores. Estou bem feliz até que ontem houve a formalização. Na verdade, no final de semana, houve a aprovação e ontem
houve uma chancela mais especial de uma aluna minha que mora na Austrália. Ela é brasileira, Camila Giacoia, mas mora na Austrália já há quase uma década, em Perth, na costa oeste. E ela exatamente onde vai ter a etapa do Mundial de Surf, né? Sim. Uau! Vai ter uma quarta etapa lá, então. Vai, isso? agora. Vai? Tá. Exatamente onde ela mora. Cara, e ela recebeu ontem a graduação oficial, então? Sim, sim. Que legal, estou muito feliz mesmo em pandemia, fazendo essa formação. Não é a primeira vez que a gente tem a experiência de fazer uma formação à distância. Isso já começou em 2008, na verdade, né? Aulas online, formação de instrutores online. Mas agora está muito mais robusta, com infraestrutura de plataforma, equipamentos, enfim. Então, quis dividir com vocês, estou feliz que mais uma pessoa instruída por mim agora também trabalha com autoconhecimento e vai passar adiante aí as nossas ferramentas de melhoria pessoal. Parabéns! Eu fiz parte da banca que avaliou ela, hein, cara? Então, nosso boleto fica zerado agora. Deixa eu falar uma coisa bem legal. Quero cutucar o Rick num assunto. Cara, ele é convidado tanto por ser meu amigo, mas por também quer trabalhar com meditação e autoconhecimento, aí como ele disse, há 20, 21 anos. O Rafa colocou aqui, né, quase toda a idade dele. O Rafa colocou, quase toda a minha idade. Mas, Rick, e o livro de meditação? Que pé anda seu livro? Vamos cutucar esse cara. Esse cara tem que lançar esse livro logo, pelo amor de Deus. Tá em cima da minha mesa. Assim, confesso que no último ano eu deixei de lado. É um livro assim, praticamente pronto, já passou por algumas revisões, falta vergonha na cara e priorizar. Submeter a alguns ajustes, assim, temos uma comissão de revisão de livros para que a gente não publique qualquer coisa, né, sem um controle mínimo de qualidade. E está em cima da minha mesa, eu estou olhando para ele lá, vai ter que sair. Sim. Então vamos aproveitar aí. Cara, você está quase publicando o seu livro de meditação. E me diz aí, qual o principal tópico assim, do livro assim, que você sente que, claro, são vários tópicos, né? Sim. Mas que a gente pode abordar aqui sobre meditação para quem está começando, para quem está querendo essa jornada, já que você está publicando um livro sobre isso, você já pesquisou um monte, já ensina isso há 20 anos. Para quem está querendo começar, para quem está começando, quais são as grandes sacadas ou as principais dicas? Ou aquilo que não existe, que é a trilha mágica, né? Que as pessoas sempre querem uma fórmula mágica para as coisas, né? Sim. Mas quais seriam as dicas? Bom, existe assim, o treinamento prático diário, de você pegar uma técnica, a meditação é uma técnica que você pode exercitar diariamente, tal como você pode querer aprender a fazer uma nova atividade física, tocar um instrumento musical e ter aulas daquilo e treinar fundamentos. Então existe a técnica de meditação que você pode aprender com um instrutor abalizado, com um profissional competente que vai te orientar nessa área. Isso é um bom passo, ter uma orientação específica, e hoje temos uma infinidade de opções, né? Na internet, em redes sociais tem lives sobre isso. A escola do Malakini ensina, a minha escola ensina, então aqui você já está no Centro Malakini Dias, de Rose Centro Cívico, então tem uma grade de horários, você aprende ferramentas que pode treinar sozinho em casa. Tá? E eu considero que um dos pulos do gato, né, do meu trabalho escrito, que nasceu como uma monografia, agora está aí no forno para ser realmente um livro. O pulo do gato é que, lá em 2007, eu comecei a passar por papel, então há cerca de 14 anos, eu já falava em outras palavras do que hoje está na moda, que é o estado de presença, né? Então, o famoso mindfulness, que é prestar atenção de verdade naquilo que você está fazendo. Então, uma dica prática que você pode aplicar hoje no seu dia é fazer um monte de atividades, mas uma de cada vez, com foco total. Não almoçar lendo um livro, vendo uma revista, não almoçar e ao mesmo tempo ficar meio zumbi vendo stories de terceiros. É hora de comer, se concentra na alimentação, no ato, né, de mastigar direito, de prestar atenção nos sabores, nuances, texturas,
e aplicar uma intenção para que aquela refeição faça bem para a sua saúde. Então, fazer uma atividade de cada vez, que de certa forma, né, o conceito de... A gente poderia falar por 4 horas sobre cada tópico, mas você se condicionar a se concentrar de verdade em uma única atividade. Porque não existe a mágica da pessoa que passa o dia inteiro numa loucura e ela se gaba de ser multitask, ela pensa que é multitask, e chega na hora de se concentrar, fazer uma técnica de foco, ela está na inércia de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, é um cabo de guerra covarde, porque é muito tempo agindo e depois quer ir na contramão disso, que é concentrar-se em um objeto e concentrar-se de verdade, profundamente. Então, você constrói uma atitude no dia a dia, nas suas atividades, que essa atitude vai facilitar seu treinamento e resultados na técnica de meditação. Cara, você entrou em 2 pontos que eu gosto muito, assim, e que acho que tem tudo a ver com a galera que está nos acompanhando, com todas as outras lives, com o que a gente ensina, que é... Teve um momento em que as empresas, as escolas, os cursos valorizavam e até mesmo se gabavam de dizer que era uma das formas de alcançar o sucesso, era ser multitasking, né? Várias tarefas ao mesmo tempo. Passados-se 10, 20, 30 anos, hoje em dia a gente fala, cara, loucura isso, né? Sim. O grande lance é o contrário, é você aprender a fazer uma coisa muito bem feita de cada vez. Isso não quer dizer que você não... Porque todos nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, está dirigindo, você está escutando, por exemplo, um podcast enquanto dirige, ou você está conversando com alguém. Então você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Sempre, o tempo todo nós estamos fazendo. Você está falando, seu coração está batendo, seus pulmões estão trabalhando, ou seja, nós já fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas com a nossa mente, a gente tem que treinar. Cara, agora eu quero me concentrar nisso para não precisar reescrever esse e-mail 2 vezes, para não precisar ler esse livro, esse capítulo 2 vezes. Então, muito, muito assertiva isso de Sim. entender que se você passar o dia inteiro fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo, quando você for treinar concentração ou meditação, vai ser muito mais difícil, porque você passou o dia inteiro treinando o oposto, né? Tem um gato aí embaixo da sua mesa, Rick? Não. Seus gatos estão por aí? Não. Tem algum ruído? Tem, parecia que eram seus gatos. Pra quem não sabe, o Rick tem 5 gatos, cara. 5, cara. Eu pensei, os gatos dele estão ali, ó, fazendo algum... Não. Eu tô na escola, aqui não tem nenhum. Boa. Bom, então você se condiciona, né? Uma questão de se condicionar. O processo de automatização de tarefas e atividades é super útil, senão você não conseguiria dirigir e conversar ao mesmo tempo. Mas a questão é você não fazer aleatoriamente várias atividades, e tudo depende também de qual atividade você vai fazer, Sim. mas tem que ser consciente. Agora eu escolhi comer pipoca assistindo um filme. É diferente de você no dia a dia, num almoço de quinta-feira, almoçar dispersando com coisas que você poderia fazer depois, né? Você quer ganhar tempo redigindo um texto enquanto almoça. Será que são atividades compatíveis para fazer sempre no mesmo dia? Se uma vez na semana você fizer, não tem problema. A questão é o hábito, a construção do hábito. E, além disso, percebo que é importante termos pausas estratégicas, que eu chamo de pit stop. Nós temos muitas atividades mentais seguidas. Você sai de uma reunião e não tem, às vezes, nem um respiro para entrar em outra reunião, e as reuniões que exigem muito do mental. E aí você passa o dia com longas e longas horas fazendo reuniões e não dá um descanso para sua mente se recompor. E eu sugiro que você tenha alguma atividade rápida, contemplativa, que pode ser parar para tomar um copo de água e desligar um pouco a mente, sabe? Ou dar uma volta no quarteirão, ou olhar pela janela e curtir o céu, mesmo que você não veja o sol, mesmo que você não tenha um visual incrível na sua janela, você pode parar por alguns minutos com o intuito de resetar
digamos assim, a mente para que você depois entre na próxima atividade com o seu mental mais descansado. E ao fazer essas pequenas pausas estratégicas no dia a dia, também a médio e longo prazo, você faz disso uma rotina, quando você for se sentar para treinar concentração e meditação, não será uma novidade para o seu corpo, porque ele já está acostumado a fazer isso em momentos diferentes ao longo do dia. É só pensarmos em alguns esportes, por exemplo, nas lutas. As lutas são divididas em rounds. Se não houvessem os rounds, os lutadores não conseguiriam mais nem levantar o braço, as pernas, porque eles geram uma explosão muscular, uma intensidade tão grande que eles precisam de 1 minuto a cada 3 para se recomporem e voltar com tudo. Então é mais ou menos isso em relação ao potencial que podemos ter de utilização, né, das nossas faculdades intelectivas e ainda construir esse hábito de saber a hora de parar, de esvaziar a mente, tirar o lixo, né, o excesso de informações que fica pairando na nossa cabeça o tempo todo. Sabe, antes de entrar na pergunta que tem ali, no livro do Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar, tem uma parte que ele conecta, ele cita e ensina exatamente esse exemplo que você deu, de que como nós temos uma quantidade X de energia psíquica e nós vamos consumindo essa energia com reuniões, com estudos, leituras, até mesmo com coisas do cotidiano, família e tal. E se você não para dar uma pequena pausa, ou seja, para esvaziar um pouco a mente ou para fazer algumas respirações profundas, se você não muda o tipo de atividade, você vai esgotando essa energia psíquica e aí a probabilidade é que as suas decisões tendam sempre para uma decisão ou mais perto da falha ou uma decisão mais negativa. Porque como você está cansado mentalmente, a maneira que você vai interpretar o projeto do seu colega ou a maneira como você tem que responder a uma pergunta, você está cansado. Então a tendência é que você tome uma decisão errada. E existe até uma pesquisa muito louca que eles fizeram, que ele apresenta nesse livro, que juízes, imagine isso, juízes, eles fizeram um levantamento com juízes de uma determinada região dos Estados Unidos da América e ele conseguiu comprovar na pesquisa que as decisões dos juízes eram mais favoráveis nas primeiras horas do dia e mais favoráveis também depois do almoço do que no momento em que o cara estava cansado e com fome. Todas as decisões que eram perto da hora do almoço eram decisões mais negativas. Olha isso. Cara, isso que você comentou é muito, muito, muito real. E vale a pena a leitura desse livro, Rápido e Devagar. Ó, o Bruno mandou uma pergunta aqui, vamos nessa. Vamos aproveitar a interação. Em relação a ser multitarefa e ser produtivo, onde está a diferença entre eles? Entre ser multitarefa e ser mais produtivo. Qual é a diferença entre você conseguir... Vamos ver se eu entendi a pergunta, senão o Bruno coloca uma explicação ali. Mas e aí, como é que a gente trabalha isso aí? Vamos lá. A ideia não é fazer pouca coisa, a ideia é fazer muita coisa, você explorar, né, toda a sua habilidade, capacidade para fazer a diferença na sua vida pessoal, dar atenção para a família, para as pessoas de quem você gosta, para cultivar amizades e, ao mesmo tempo, dentro do seu ambiente profissional, deixar sua marca, né, não ser só mais um. E ter muitos projetos simultâneos. A questão é que tudo tem a sua hora. Então, convido você, caso você não tenha assistido ainda, a assistir o filme O Último Samurai. E fica bem visível a educação, né? E o samurai acaba sendo um símbolo de concentração paranormal. O samurai dependia dessa concentração para não morrer com a espada do oponente. Então, eles atingiam um estado de concentração diferenciado pelo treinamento e também por uma atitude construída. O samurai não era o estressado, o executivo estressado que no fim do dia treinava 1 horinha. Ele construía a atitude de samurai no dia a dia dele e o treinamento era uma das partes, o treinamento com a espada. E no filme fica bem nítida assim, a educação do aprendiz de samurai, o filho do chefe do clã.
em que tinha a hora de brincar, apareceu ele brincando com os amiguinhos dele, tinha a hora de ajudar em casa, recolhendo a louça da mesa, tinha a hora de estudar, ele aprendendo a traçar os ideogramas, o ideograma, tinha a hora de treinar, apareceu ele e um outro menino da mesma idade, treinando com espada de madeira, e tinha a hora de sentar para contemplar, tinha uma ilustração deles, da criançada, sentando e treinando a meditação. Então, cabe no nosso dia um monte de coisa. A questão é querer embaralhar tudo. É você deixar todas as janelas do seu computador abertas e querer responder duas coisas ao mesmo tempo, Bruno. Então, faça muitas coisas, mas agora eu organize e tem um limite também, né? Para uma hora a gente tem que excluir dizer não para um projeto, excluir alguma tarefa que está pesando a sua rotina, mas basicamente é você organizar e não misturar as atividades de forma inconsciente, tá? Então, o exemplo clássico é assim, é você escutar música, querer estudar e comer ao mesmo tempo. Coisas, estou sendo repetitivo, mas é que é básico, só que é tão básico e as pessoas continuam fazendo, tá? Então, não sei se eu ajudei. Não. E ainda, só um gancho com o assunto anterior que o Malakini colocou, uma mente descontraída, descansada, e obviamente a gente não vai passar o dia todo com a mente nesse estado, mas cultivar isso no dia a dia potencializa também a sua criatividade. Então, vai alavancar o seu potencial criativo. E não é só artista que tem que ter criatividade. Todos nós temos que ter criatividade, né? Mesmo que você tenha um dia a dia... eu trabalho no escritório de contabilidade, mas na sua vida a criatividade será útil. Então, uma mente descansada também vai fazer com que você tenha novas ideias, né? Tenha sacadas que podem não ser necessariamente profissionais. E antes o bonito, como o Malakini colocou, e a gente já falou, o bonito era fazer 1000 coisas, trabalhar até as 3 da manhã, não descansar direito, não ter tempo para a família, isso já era. Isso está defasado, então a gente tem que repensar um pouquinho assim, a rotina e construir uma rotina balanceada. No fim das contas, sem exagero para um lado nem para o outro. Sim. Cara, eu vi que tem uma galerinha que me segue aqui, que é a galera do skate. Eu dou aula para o Iago Magalhães, que é skatista. Mandar um abraço para a galera. E usar esse exemplo dos esportes, né? O lance da meditação e de alta performance ou de você trabalhar várias coisas ao mesmo tempo tem muito a ver no esporte. Você pega o cara que é atleta, por exemplo, vou citar o exemplo do Iago Magalhães aqui, que eu estou trabalhando com ele. Tem a hora que ele está treinando skate, que é a hora que ele está lá na pista, treinando as manobras, treinando repetir 1000 vezes o flip, 1000 vezes o board slide, treinando as manobras. Daí tem a outra hora que ele está na academia, que ele está treinando os grupos musculares para melhorar a performance dele. Depois tem a outra hora que ele está na fisioterapia, trabalhando a regeneração, a recuperação e tudo isso. Sim. Então, mesmo que ele antigamente a gente faz tudo junto, tudo ao mesmo tempo, era só treinava o skate e achava que era o suficiente. Não, hoje você tem que entender que para você ter um alto desempenho, você vai fazer muitas coisas, como você colocou, muitas coisas, sim, mas o ideal é que você concentre os seus esforços para que naquela hora, agora eu estou aqui na fisioterapia, agora o foco é aqui, regeneração, prevenção e assim por diante. Cara, achei muita sacada isso de entender que não é que você deixa de ser multitask e você faz menos coisas. Pelo contrário, você faz muito mais coisas. Só que você concentra os horários para fazer as coisas de uma maneira correta. Você não trava o aplicativo, né? Se o seu celular já está com o armazenamento mais cheio e o processador dele já é de 5 anos, o que vai acontecer? Vai travar, daí você tem que desligar tudo e é isso que acontece com as pessoas. O travar o aplicativo é o burnout, a gente não quer nem chegar perto disso, né? E para o atleta é a exaustão mental e que isso interfere na confiança. Então, vamos adiante, é isso aí. Não, achei muito legal. E tem uma parte sobre você estava citando o Último Samurai, e eu usava esse exemplo antes, quando os alunos começam a praticar. Daí eu falo assim,
O filme Último Samurai é muito legal. E pena que o Tom Cruise não tinha flexibilidade nenhuma, né? Que a hora que ele senta para fazer a contemplação lá, os joelhos dele estão tudo para cima, ele tá todo duro, assim, sofrendo para sentar. E ele precisava de uma instrução nossa para treinar as articulações. Cara, muito incrível, muito incrível. E esse filme, eu acho, apesar de ser uma história hollywoodiana e tal, né? Mas eu acho incrível o contexto e acho que encaixa bem com o nosso bate-papo. E muitas vezes eu falo assim, cara, você tem que viver a vida como se você fosse um samurai, como se você fosse um ninja. Você tem que viver a sua vida entendendo que quanto mais impecável, no sentido de quanto melhor você fizer cada coisa, a sua vida está sendo mais bem vivida. E eu percebo que hoje em dia a gente está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a gente não consegue fazer nenhuma delas com perfeição. Por quê? Porque a gente não está 100% focado, 100% imerso. Então a gente vai cozinhar e queima o que está cozinhando, ou salga demais. Aí você vai correr e torce o pé, porque estava distraído correndo. Sim. Daí você vai... Entende? A gente não consegue buscar e devíamos nos conectar com os ensinamentos da antiguidade, tipo... Cara, já que eu vou fazer isso, eu tenho que buscar a máxima perfeição dentro do que é possível para mim. Sim. E aí nós vamos ter uma vida plena. Vai lá, siga lá. E hoje temos um grande número de crianças estressadas, ansiosas, porque é uma atividade atrás da outra, né? Como se fosse o CEO de uma empresa. É uma agenda lotada, em 2, 3 idiomas, e aula disso, aula daquilo, e o resultado é uma criança mais feliz? Não, é uma criança estressada, ansiosa. Claro que tem que ter atividades, tem que oferecer opções até para o que a pessoa gosta, o que talvez queira fazer no futuro, né? Para qual área vai seguir, até com seus hobbies que serão cultivados até o fim da vida, mas sem o excesso, com certeza. Olha o que a Cissa colocou aqui. Meu chefe me pegou olhando para uma árvore e perguntou se estou passando mal. Mandei ele seguir vocês. Por que ela colocou isso? Porque ela deu o exemplo de parar um pouquinho, sim, limpar a mente e se concentrar aí, usando uma paisagem e tudo mais. Tem uma outra imagem emblemática, quando você falou de sair para correr e torcer o pé, que é na academia, tem lá esteiras enfileiradas, né? E geralmente tem televisões à frente, e algumas academias, alguns clubes têm 5 televisões. Em cada televisão está passando um programa diferente. E tem a música da academia. E talvez a pessoa ainda esteja com o fone de ouvido, escutando um podcast ou respondendo mensagem. Então, a consciência da pessoa está em todos os lugares, menos na corrida. Ou seja, será efetiva aquele exercício dela? Não tanto quanto se ela estivesse realmente presente ali, prestando atenção no próprio corpo, na respiração. Então, não vamos reproduzir esse tipo de comportamento. Cara, e é uma loucura, porque daí a pessoa lê livros sobre atenção plena, ela contrata um curso de meditação, ela assiste as lives sobre meditação, mas em vez de colocar em prática no dia a dia, ela sempre faz o oposto, né? Sim. Ela, em vez de estar vivendo o momento presente, tipo agora, estou assistindo essa live. Legal, vou curtir essa live, eu vou prestar atenção nessa live, eu vou assistir essa live, eu vou focar, talvez eu anote algumas coisas que eles vão comentar. Mas a tendência não, a pessoa está assistindo a live, ela está fazendo comida, ela está fazendo outra coisa, ela já está respondendo uma mensagem que apitou no WhatsApp. E exatamente isso que você falou da esteira. Eu estou na esteira, eu estou correndo, eu estou vendo o programa, a minha cabeça está... A gente, em vez de tentar aplicar um pouquinho de atenção plena, que não é tão difícil assim, por exemplo, cara, como é que eu estou respirando? Isso faz com que um dos meus esportes preferidos é a natação. Durante a natação, não tem como eu levar o celular para dentro da água. Deve ter gente que nada com algum dispositivo à prova da água e com certeza existe. Mas se tem um esporte que faz você estar ali, né, e sem contar os esportes de ação e aventura, nos quais a vida do atleta depende da concentração dele. Daí é um outro patamar, porque a sobrevivência e o alerta do corpo para a sobrevivência gera automaticamente um estado de concentração ainda maior.
mas daí é um outro capítulo. Mas, enfim, eu gosto de nadar por isso, porque eu realmente estou ali. E daí não necessariamente todos os dias eu vou prestar atenção na série, no tempo. Tem dia que eu vou para relaxar a cabeça e curtir. Nado até sem contar. Eu tenho tempo, tenho 40 minutos, vou nadar por 40 minutos, alternando estilos, enfim. E daí você busca estímulos distintos com a mesma atividade, mas colocando foco total. Eu brinco que eu vou para natação e eu falo assim, não, agora eu vou lá para contar azulejo. Você vai nadando, né? Vamos contar azulejo, que eu vou ficar focado aqui no que eu estou fazendo na natação e vou limpar minha mente, vou esvaziar, não vou ficar pensando nas coisas. É muito legal. E eu já vi algumas pessoas falando, natação eu não consigo, é muito para dentro. Isso pode... Tá, gente, uma coisa seria nadar todos os dias 3 horas por dia. Eu enjoaria. Mas uma vez na semana ou 2 vezes, se você não quer ficar 1 hora consigo mesmo, opa, tem alguma coisa errada. Né? Se você acha maçante demais, talvez seja um indício de que tem algo a ser trabalhado. Então, é isso. Mas, cara, boa. Não, mas vamos cutucar essa ferida. Vamos entrar nesse ponto aí que eu acho que é importante. Que é o seguinte, para a galera que está nos escutando, nos acompanha nas redes sociais, que assiste os nossos vídeos no canal do YouTube e tudo. Meditar é um exercício de autoconhecimento e nós temos que entender que o fato de todo o tempo nós estarmos buscando algum tipo de fuga, mexendo no celular, assistindo televisão, sempre estar ocupando a mente com várias coisas, também tem a ver com o fato de não ser tão confortável assim olhar para dentro. Não é tão confortável você olhar para dentro, porque quando você está treinando meditação, porque as pessoas acham que meditação é um mar de rosas. Espera aí, não é bem assim. Meditação não é um mar de rosas. Quando você começa a treinar meditação para valer, você começa a descobrir que talvez você não seja um cara tão legal, ou uma mulher tão fantástica, um cara tão legal quanto você acha. Você começa a perceber que você tem um monte de defeitos, você começa a perceber que falou algo que não precisava na reunião anterior, você começa a perceber que você precisa trabalhar a si próprio. Sim. E aí aí as pessoas, por isso que tem vários alunos que desistem até de praticar, porque eles falam, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero ter que me confrontar com os meus demônios, eu não quero ter que gastar energia para me tornar uma pessoa melhor. Sim. E é isso, por isso que a meditação torna as pessoas melhor, porque autoconhecimento, você para de olhar um pouco para fora, olha para si e num primeiro momento você vai ter que investir energia naquilo que Gandhi deixou registrado aí na humanidade, que é ser você, né, a mudança no mundo. E não esperar dos outros. Então a meditação ela vai incomodar um pouquinho. Você concorda com isso? Você que ensina, está escrevendo um livro sobre isso? Com certeza. O processo de autoconhecimento inclui cutucar feridas internas, né? Daí você olha para uma emoção ao qual você é viciado, viciada, e você sente aquilo e nem percebe. Aí você começa a perceber e ver como é forte. Muitas vezes a gente não consegue segurar a onda do nosso emocional. Então, com certeza, o processo de autoconhecimento inclui cuidar de coisas não tão boas, como você vai cuidar de uma casa. Não tem só a parte boa de curtir a casa. É um trabalhão, né? Manutenção, manter bonito, manter limpo, para deixar uma casa habitável e gostosa de se viver. Tem o trabalho por trás. Então, tem esse trabalho de coisas não como um mar de rosas, como você colocou. Muito bom, muito bom. Você sabe que dentro desse processo de cutucar as feridas que nós colocamos da meditação, recentemente eu passei por um término de relacionamento e num primeiro momento eu estava muito chateado com a pessoa, muito chateado com a pessoa. E aí os exercícios de meditação foram me mostrando, não, mas a pessoa tinha razão nisso, naquilo, no que ela me disse, e o processo de meditação foi invertendo a situação de uma maneira doída, porque você tem que admitir que você faz coisas erradas e que você não é uma pessoa tão legal quanto você jura que você é. Sim. Então é o processo de meditação, só que depois ele te liberta, porque ele também te ensina, porque o mundo é redondo, né? Ele vai dar a volta e você vai estar naquela situação de novo, e aí você vai ter a oportunidade de ser, sim, uma pessoa melhor e tudo mais. Sim. Rick, estamos chegando no final aqui, nosso tempo é muito valioso, o tempo da galera é muito valioso. Sim. Vai aí, fala aí. Não, até avisar que se eu cair, que minha bateria aqui foi... Acho que está nos finalmente aqui da bateria do meu celular, eu estou sem meu carregador nesse ambiente. Tá, mas já tá eu vejo que pela proposta, Malaquini, do bate-papo, a gente contemplou alguns pontos, então reforço.
E você que nunca praticou, vá atrás. Hoje só não faz quem não quer. Tá? Opções com orientação particular ou em grupo, seja aplicativo, seja ao vivo ou gravado, tem inúmeras opções de treinamento. E procure no seu dia a dia realmente aplicar essas atitudes de organizar-se, fazer muita coisa, mas cada atividade no seu momento, e colocar essas pausas, que são pausas estratégicas mais contemplativas. Tá? Seja curtir uma música, seja respirar o ar fresco, né, do ambiente externo. Então, em alguns minutos dessas pausas vão com certeza influenciar não apenas o seu processo de melhoria dentro da técnica de meditação, mas também potencializar a sua disposição, criatividade e prontidão para conseguir atender a contento as demandas aí do seu dia a dia. Cara, hoje à noite, vou fazer já o merchan aqui, hoje às 10 da noite vou fazer uma outra live com duas médicas, duas Boa. doutoras. E uma delas é pneumologista, a outra é infectologista. E uma das médicas é a que cuida de todos os levantamentos dos dados de casos de Covid aqui em Curitiba, no Paraná. E é muito legal porque nós vamos falar sobre meditação no sentido de o quanto treinar a meditação ajuda a reduzir a ansiedade nesse momento maluco que a gente está vivendo, né? Que é um momento com uma ansiedade, com uma insegurança, com um medo presente quase 24 horas por dia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer aqui algo que eu comentei na live com o Flávio Moreira, e que ele também citou. Cara, meditação não é isso, mas traz esse resultado, né? Meditação não é você reduzir a ansiedade, meditação não é você, mas traz esse resultado. Mas não é o isso. objetivo final dela, né? Ela se propõe a algo maior do que isso, mas é um bom acidente de percurso, né? Uma boa consequência. Uma boa consequência. Rick, cara, muito obrigado pelo bate-papo sobre... De nada. Sobre isso que a gente vive, né? O nosso estilo de vida, de buscar ser um samurai na rotina, né? Ser um praticante buscando a máxima perfeição em tudo, né? E é difícil, pacas, porque a gente sempre está cometendo erros e sempre tem muito a melhorar. Muito obrigado pelo bate-papo, pelo seu tempo, pelos gatos aí embaixo da mesa. O que é esse ruído? Porque eu não faço a menor ideia. Depois, quando a gente editar o vídeo, a gente vai descobrir da onde vem. Cara, obrigado. Quem não conhece o Rick, passa a seguir ele, passa a seguir a escola dele, The Rose Centro Cívico, Ricardo Poli, e busca aí também acompanhar tudo que ele ensina. O cara já ensina isso há 20, 21 anos, então tem muito conteúdo, muita bagagem. E tem algo que eu gosto das pessoas que eu estou convidando, que são os professores especializados nesse tema. Tem um ditado que é o maior ditado falso da história, que é: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Cara, isso é uma maior mentira, cara, porque se você pegar hoje, tem quantos bilionários ensinando as pessoas a se tornarem bilionárias? Quantos investidores da Bolsa que alcançaram milhões e que estão ensinando as pessoas a ganharem milhões? Então, isso é um ditado que já está mega ultrapassado. E todas as pessoas que eu convido são pessoas que elas vivem isso. Pô, o cara vive treinar meditação isso há 20 anos. Tanto que ele sabe que não é fácil, que dói e que você precisa de algo simples, que é disciplina e rotina. Então, cara, obrigado pelo seu tempo e vamos nessa, vamos pra frente. De nada, obrigado pelo convite, valeu a presença aí, galera. E bora pegar mais onda, tarde, vamos surfar. Então, de 22 horas, sua live com as duas médicas. 22 horas tem a live com essas duas doutoras, vai ser uma live fora do comum, assim, não vamos falar só de meditação, a gente vai trabalhar essa área toda, essa loucura, essa ansiedade, esse medo que a gente está vivendo. Obrigado, Rick, valeu, querido. De nada, valeu, bom trabalho por aí, até mais. Valeu.